Já contei aqui algumas passagens da minha vida. Os mais antigos do canal sabem, por exemplo, que eu fui seminarista. Eu entrei para o seminário já na chamada vocação tardia. Outros diziam vocação retardada. Mas o fato é que eu já tinha um pouquinho de idade a mais, além do normal. Entrei com 33 anos para o seminário, ou melhor, entrei com 33 anos para a igreja, para dizer a verdade, pois meu bispo resolveu me deixar um ano numa paróquia antes de entrar para o seminário, para ver se era aquilo mesmo que eu queria. Bem, eu morei um ano numa paróquia ajudando o pároco e vi coisas interessantes nessa paróquia em que trabalhei um ano. Por exemplo, segunda, terça e quarta era dia de receber comida da comunidade. A paróquia era uma paróquia grande, tinha uma parte urbana, mas tinha uma parte rural também. E da parte rural vinha muito presente para o padre. Toda segunda-feira cedo, alguns amigos da paróquia encostavam os seus carros nos fundos da casa paroquial e ali descia queijo, ovos, verduras mis, como diria o Zagalo. Enfim, a geladeira ficava abarrotada por uma semana só com as ofertas da segunda-feira. Na terça-feira a mesma coisa, e a quarta-feira também. Bem, era tanta comida que 2 geladeiras não comportavam, 2 geladeiras e um freezer. Eu um dia, por acaso, abri um daqueles latões de, 200 litros de lixo para colocar umas velas, restos de vela fora, e deparei-me com um grande absurdo. Ali tinha restos de comida junto com verduras que apodreceram sem serem usadas, carnes que estragaram, peixes que estragaram sem serem consumidos, usados, porque não era possível dar conta de tanta comida que a casa paroquial recebia. Claro que eu fui ao padre perguntar, mas por que não dar? Não, porque se você dá aqui, eu fiz essa experiência uma vez, é fila todo dia pedindo comida. Então o padre jogava a comida fora para não se incomodar com os pedintes. Eu estou falando de uma paróquia de Foz do Iguaçu, da Vila Iolanda, a paróquia da Vila Iolanda, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bem, esse padre já não está lá há muito tempo, aliás, não está nem no Brasil há muito tempo, mas, acreditem, isso aconteceu. O padre recebia muita comida. A casa paroquial não tinha muita gente para consumi-la e preferia jogar fora aquilo que estragava pela demanda ser pequena, do que dar aos pobres. Mas não estou fazendo um vídeo para julgar aquele velho padre. Não é por isso que estou fazendo esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo porque vi com um certo pesar que um padre bastante famoso aqui no Brasil aconselha o povo a ficar em casa. Fique em casa. É muito fácil ficar em casa com a geladeira abarrotada. O seminarista, por mais pobre que seja, quando ele chega no seminário, ele muda automaticamente de vida, ele passa para uma vida confortável. Eu tinha colegas de famílias mas muito pobres, gente muito precária. Aqui no Paraná, na minha região, tem uma parte da região muito pobre, sim. São José das Palmeiras, por exemplo, um lugar bastante pobre. Eu tive muito colega seminarista de lá, daquela região, São José das Palmeiras. A terra é ruim, é mais para o gado, enfim, tive colegas que trabalhavam, eram filhos de lavradores de uma terra muito ruim, que mal e mal conseguiam
tirar das vaquinhas de leite o suficiente para passar o mês. Quando essa gente chegava no seminário para viver como seminarista, passava a ter uma excelente vida. E ainda é assim. Passam a ser burgueses. E se chegam novinhos, terminarão a vida com 90% dela passada no bem bom. Isso é natural da igreja, porque nosso Senhor Jesus Cristo é a própria abundância da igreja, mas isso não justifica a mudança de mentalidade. Não é porque se vive bem na igreja que se deve esquecer como é a vida real da maioria das pessoas. Quem está pedindo hoje para que o cidadão fique em casa não tem noção do que é a realidade, não tem noção do que é abrir uma geladeira e não encontrar alimento e ter um filho chorando. Pois é, meus amigos, nós estamos perdendo uma guerra para o egoísmo, para o medo e para a mídia. Egoísmo daqueles que têm tudo, mas têm medo de pegar o vírus. O medo da classe abastada de um inimigo poderoso que ela não pode conter. Porque chega um momento em que as pessoas começam a perguntar, mas para que serve mesmo o meu dinheiro? Porque esse inimigo é invisível e não se pode contratar seguranças contra ele. Então começam a espalhar, a triplicar, a quadruplicar o efeito do inimigo invisível, para que assim todo mundo fique em casa e o bacana saia de boa. E a mídia, claro, com o seu interesse próprio, ver o país que ela tenta destruir desde os anos 70, finalmente ir à bancarrota, para depois os seus amiguinhos globalistas comprarem tudo a preço de banana, mas eu acho que é até menos do que banana. Deve ter coisa ainda mais barata que a banana. Ou a preço de barata, quem sabe. Porque o que acontecerá por causa desse escandaloso medo, por causa desse escandaloso egoísmo, é que as pessoas daqui a pouco não terão emprego e não terão comida. E aí o que acontecerá? Desespero, sim. Violência, sim. Suicídio, sim. Porque não é possível suportar esta realidade. A de abrir a geladeira e não encontrar nada para dar ao filho. E não ter emprego. Não ter de onde tirar. Buscar ajuda com o vizinho, mas ver que o vizinho também está na mesma situação. Porque a riqueza de um país depende da produção das pessoas do país. O governo não poderá ajudar todo mundo o tempo todo. E se nós ficamos em casa, as empresas acabam fechando. Se elas fecham, o nosso emprego vai para o espaço. Se o nosso emprego vai para o espaço, o governo não poderá nos sustentar por muito tempo. E daí, vamos tirar alimento da onde, Senhor Padre? É muito fácil dizer para o povo ficar em casa quando se tem a geladeira super abarrotada. E os padres as têm assim, super abarrotadas. Pois é, mas pode ser que aquilo que os sustenta também acabe. Porque, senhores padres, lembrem-se, vocês vivem de dízimo e de oferta. E se daqui a pouco ninguém mais lhes der o dízimo e a oferta? Vão viver do que exatamente? Para terminar, que tempo apocalíptico esse? Quem diria Jandira Fegali? Lembram da Jandira Fegali? Do Jandirão, como dizia o deputado Bolsonaro, o Jandirão? Pois é, o Jandirão, aquela que elogia ou elogiava de quando em quando a Coreia do Norte pela sua democracia e liberdade. Pois é, o Jandirão aplaudiu uma decisão da Justiça que proibiu, ou melhor, que desautorizou a ordem de Bolsonaro para as loterias, as lotéricas abrirem.
ela, no seu Twitter, colocou palminhas, as palminhas, aqueles emoticons de palminhas. Porque Jandirão quer o bem do povo, quer que o povo não tenha emprego, não tenha amanhã depois o que comer, porque quer o seu bem. Precisamos lutar contra o coroa. Pois é, quando chega nesse nível de gente como Jandirão, como Lula, o Lula que começou a ver, que vendeu, que foi quem começou realmente a dar o Brasil para a China, quando essa gente se mostra preocupados com o povo. Meus amigos, é porque é o apocalipse mesmo. Até depois.